Memórias de Marta. Júlia Lopes de Almeida. Parte 3. Findos os primeiros cumprimentos, o bondoso escocês rompeu a marcha, guiando-nos para casa. Subimos a pé ladeando um vale ao lado da estrada, cercado de framboesas. A brisa trazia-nos o aroma sadio das plantas agrestes, sutil e bom. Continuamos a subir por um caminho flexuoso, parte da encosta sobre um túnel que leva acima ao hotel. Em mais de meio da estrada, paramos em frente a uma casa branca com varanda de madeira preta, ao pé de uns gramados alegres. Era a habitação que nos destinara o bom velho. Entramos. O senhorio mostrou-nos obsequiosamente todos os cômodos, salas, corredores, quartos, a mobília pouca e simples e a esplêndida vista das janelas. Que ar frio, que aroma saudável, que tranquilidade, que beleza! Na vasta solidão azulada do céu brilhavam no poente os rubores quentes do grande astro a esconder-se. No alto, a luminosa e doce estrela Vênus. Deram-me um quarto pequeno, mas claro e alegre. Tínhamos ido só 3 pessoas, além de uma criada. O chefe da família gostava de caçar, a mulher de ler, eu de escrever, a minha mãe. Logo de manhã cedo, dizia o dono da casa à esposa: "Olha, Anita, não esperes por mim, que talvez não volte antes da noite." E punha a espingarda ao ombro, a bolsa a tiracolo, o chapéu baixo, as botas até o joelho e lá se ia pela estrada fora, assobiando alegremente. "Vamos nós passear?" dizia-me então a mestra. E segurando ela um livro e eu a minha cestinha de trabalho, punhamo-nos a caminho também. O nosso senhorio, muito amável, convidava-nos a ir ler na varanda do seu chalé. Aproveitamos várias vezes o oferecimento. Entrávamos por um longo e estreito terreiro que havia ao lado da casa, onde uma arara já velha e cega cantava com o bico muito curvo e grosso as suas penas azuis, encarnadas e verdes. Eu parava sempre a cumprimentá-la e tomei-me de simpatia por aquela ave que, sem me ver nem aceitar as migalhinhas de biscoito e de pão que eu lhe levava, volteava-se resmungando, ora no puleiro, ora no chão. E assim, sem vermos ninguém da habitação, aberta sempre ao estrangeiro, chegávamos ao jardim, cheio de flores do mato. Havia, entre outras, umas esponjas douradas, grandes como laranjas, num arbusto alto, alegre e fino. Entretinha-me a passear ali. Depois subíamos os poucos degraus da varanda de pau, onde se enleava uma trepadeira cheia de campanulas, cor violeta. Sentávamos. Dona Aninha começava a ler, eu a fazer crochê. Cercava-nos um silêncio doce, cortado pelo zumbido de uma ou outra abelha na perseguição das flores. Um perfume bom nos envolvia e a aragem agitava as campainhas vidradas, cor de violeta, graciosamente. Estávamos ali, as duas sozinhas, horas inteiras, sem ânimo de sair daquele recanto sossegado e bonito. Até que, tomando uma resolução, Dona Aninha levantava-se, fechava o livro e descia comigo os degraus da varanda isolada, aberta na solidão do campo à contemplação da natureza. Descíamos em alguns dias a grota, escorregando no terreno declivoso, rindo, agarrando-nos às ramas baixas das árvores para não cairmos. Chegadas lá embaixo, ao fundo, ouvíamos o marulhar da água, colhíamos lírios amarelos e roxos e, provendo-nos de coragem, ascendíamos à montanha, esfolando as mãos nos galhos, parando de vez em quando, sentando-nos a ouvir um canto melodioso de ave desconhecida ou a ver umas flores novas, garridas de cores e de aroma. E assim chegávamos à casa cansadas, mas satisfeitas. Uma ocasião, em vez de descermos, subimos a montanha, colhendo framboesas e parando a miúdo para descansar. Passamos o hotel e caminhamos para diante, internando-nos no bosque, onde a luz do sol penetrava numa rendilhação luminosa. Cantavam os passarinhos, ouvia-se quase a germinação das plantas. Sentamo-nos em uma pedra, ela, Dona Aninha, a ler, eu a colecionar folhas e flores campestres. De repente sentimos estalar uns galhos e ouvimos rumor de vozes. Voltamos a cabeça e esperamos atentas. Apareceu rindo ruidosamente um grupo de rapazes. Vendo-nos, um deles soltou uma exclamação. Um "ó" prolongado e admirativo que encheu a floresta. Era um conhecido da cidade, um parente da minha companheira. Os outros rapazes conservaram-se à distância, tirando respeitosamente o chapéu. O primeiro destacou-se do grupo e veio cumprimentar a prima, muito mais velha do que ele, mas com quem tinha certa confiança. Acenou aos outros que seguissem.
e sentou-se num tronco partido ao pé de nós. Então, Anita, aproveita as férias? Faz bem. Isto é realmente encantador, adorável, esplêndido. Venho muito para aqui no verão, e às vezes mesmo no inverno, não resisto. Ver desfazer-se o nevoeiro lá do alto do terraço do hotel é divinamente ideal. Demora-se por cá? Um mês. Bravo! Eu também pretendo demorar-me uns 15 dias pelo menos. Gozo também as minhas férias, depois de formado, de senhor doutor. Adeus dias destes. Já me lembrei de montar em Palmeiras uma casa de saúde em Ponto Grande. Que tal? Ora, mas isso acabaria por enfadar-me. Para apreciar estes belos quadros do mais estranho e delicado matiz. Esta esplêndida natureza rica de pompas, farta e boníssima. Tão variada e tão simples, tão encantadora e soberba, para dar valor condigno a todas estas maravilhas que se impõem ao mais rude, ao mais ingrato espírito. É precisa a mesquinhez da cidade, as ruas estreitas rumorejantes, o zunzum do povo, o calor, os mosquitos, os benefícios das atrizes más, as reuniões dançantes a que não podemos faltar, e a saturação de outras calamidades. Anita ria-se e respondia ao primo que falava sempre olhando de vez em quando para mim, a quem, do mesmo modo, dirigia a palavra. Continuei a enramalhetar as minhas flores, mas muito maquinalmente. Toda a minha atenção estava presa a esse rapaz, de rosto oval, grande bigode castanho, olhos maliciosos e ternos a um tempo. Cabelo ondeado e sedoso, mãos finas, esguias e brancas. Experimentava um prazer indefinível em ouvi-lo tagarelar voluvelmente. A sua voz era para mim uma música. Prolongou-se a conversa, transformando-se insensivelmente o assunto. Seguimos depois juntos até a casa. O primo da minha amiga prometeu voltar no dia imediato para levar-nos a ver um chalé muito lindo, além cercado de flores silvestres, armadas no mais delicioso dos jardins. Venha almoçar conosco amanhã, Luiz, disse-lhe Dona Anita. Ele aceitou o convite e partiu. Ao vê-lo voltar costas, pusemo-nos a falar a seu respeito. Eu ouvia interessada a história, um tanto romanesca, que a mestra lhe atribuía. Aventuras amorosas, rasgos de generosidade, cavalheirismo levado ao mais requintado apuro, alguma inteligência e muita pretensão. Coisa singular. Nessa noite, no meio de sonhos atribulados e febris, confundia com um rapaz que havia 3 anos demorara tanto em mim os seus olhos, o que me aparecera pela primeira vez naquela manhã. Levantei-me mais cedo, impaciente sem saber porquê. Tive mais apuro na toilette. Fiz um penteado novo e prendi no meu corpete, abotoado a militar, um ramalhete de flores. E nesse dia esqueci a minha fealdade. O senhor Jerônimo desistiu da caça e prometeu fazer-nos companhia. Luiz tardava. Decidíamos a almoçar sem ele, quando vimos entrar com uma apurada toilette e um sorriso amável. Aos ralhos da prima opôs uma humildade desarmadora de todas as indignações. Que querem? Exclamava ele. Pensei uma noite agitadíssima. Não dormiu, primo? Dormir? Eu nunca pratico semelhante vilania. Dormir, ó! Aninha, pelo amor de tudo que lhe é caro, não me julgue tão banal. Eu compus, eu li, eu contemplei no meio das sombras que me cercavam o inquieto tremelo lisir das estrelas. Basta! Eu sei que o primo fez tudo isso, mas que se esqueceu do principal. Do principal? Olhe, é provável. O que julga principal, prima? A sua tese, os seus estudos. Os meus estudos. Eu vir estudar medicina em Palmeiras? Que horror, que monstruosidade, que inacreditável prosaísmo e que mau gosto. Não me repita tais palavras, prima, se não me quer ver cair a seus pés de um delíquio mortal. Chamaram-nos para a mesa, onde reinou sempre muito bom humor, graças à alegria, à infatigável alacridade daquele simpático rapaz. Acabado o almoço, saímos. Íamos 4, sendo eu sempre a mais silenciosa. Percebi que o Luiz perguntava atrás ao primo quem eu era. A resposta foi num tom tão baixo que não me foi possível ouvir nada. Chegamos ao decantado chalé. Estávamos fatigados. Sentamo-nos no jardim, gozando da esplêndida paisagem fronteira. Depois de uma grande pausa contemplativa, exclamou o nosso Cicerone: se eu fosse rico, fabulosamente rico, construiria além, sobre o pico daquela montanha, na eminência a mais alta, um grande castelo, memorável pelo mais assombroso luxo. Havia de ser visitado pelas notabilidades das 5 partes do mundo, por todos os artistas célebres.
um delírio. Dava-me na vontade fazer ressoar por aí fora umas músicas da boemia. Mandava vir uma orquestra de boêmios. Queria Rubinstein. Pois bem, ouviria o grande pianista executar para mim as suas mais estupendas dificuldades. Teria jardins suspensos como a bela rainha da Babilônia, e grutas subterrâneas iluminadas por grandes focos de luz elétrica. Espalharia por essas florestas fazões asiáticos, gazelas europeias, abstruses africanos, lebres da Oceania e os mais raros exemplares de animais da América. Andaria em palanquins de ouro crivados de pedras finas aos ombros de índios fortes com vestes de sedas ricas e cores brilhantes, ou no dorso de elefantes brancos ajaizados a pedrarias. Não obstante, teria cadeirinhas chinesas de marfins embutidas a tartaruga e prata, faetões ingleses puxados por parelhas custosas, lauder franceses forrados de touquim branco, flácidos e cômodos, trenós russos que eu faria deslizar em caminhos nevados, artificial, mas delumbradoramente. Cavalos de todas as raças, ajaizados à moda de todos os países, grande escolta fantasiosamente trajada, salas de cristal, salas de filigrana em ouro, salas pintadas pelos melhores mestres da arte, de Rembrandt e de Murillo. Escorjaria os meus inimigos de inveja e teria depois o prazer de os ver, arrependidos e cobiçosos, irem juntar-se como animais gregários, comendo nos meus pratos de Sèvres e da Índia a carne fina dos meus pavões. Criaria uma cidade numa daquelas montanhas, deixando entre ela e o meu castelo a floresta escura, silenciosa e bela, de onde não me viessem murmúrios de vozes nem ecos das paixões humanas. Os moradores da minha cidade seriam escolhidos entre os paupérrimos das grandes capitais. Teriam casa ajardinada, banhada de luz por todos os lados, com água farta e pura e um panorama esplêndido em frente, a perder-se na imensidade. Construiria nela um edifício espantoso de beleza e grandiosidade, onde hospedasse os mais célebres pintores, escultores e poetas, mandados vir de além-mar, nos meus iates de ouro, com a única e determinada condição de ficarem gozando ali 6 meses de luxo, mas deixarem uma obra original no meu rico museu. Um paraíso, meus amigos, pleno de enlevos, transbordante de maravilhas, onde não seria permitido politicar, sob pena de expulsão, onde todas as mulheres teriam como primeiro dever serem belas, os homens fortes e inteligentes, os velhos bons, as crianças meigas e todos muito leais, muito gratos e muito meus amigos. Enfim, o rei Luís da Baviera ficaria en français. O marido de Anita sorria desdenhoso. No seu largo rosto vermelho salpicado de grossas camarinhas de suor, estampava-se o contentamento de quem nada mais ambiciona. Aquele sossego doce, aquela distância da cidade, do trabalho cotidiano e monótono, bastavam-lhe como ideal de aventura. Embora percebesse no primo um sentido romanesco e falso, desagradavam-lhe as suas teorias e impacientava-se com o prolongamento da exposição. Por isso, aproveitando a primeira pausa, exclamou: "Pois eu, se fosse rico, iria viajar vindo depois viver para aqui. Assim sem luxo, sem vaidades tolas, nem lisonjas importunas. Roupa leve, simples, mesa farta, boa espingarda, um perdigueiro adestrado. Sono de boa saúde e nada de músicas, nada de danças nem de recepções. Para o homem, este repouso tranquilo, esta amenidade é a maior alegria, o gozo mais salutar e edificante." E discutiram ambos a melhor maneira de desfrutar a riqueza. Entrei por fim na conversa, instada por Dona Anita, que me perguntava repetidamente: "Que faria se fosse rica assim, Marta?" As minhas aspirações eram modestas, em poucas palavras disse tudo. Quando acabei, vi fitos atentamente em mim os olhos de Luís. Desde esse momento não pude conservar por muito tempo os meus longe dos dele. Ao voltarmos para casa, ofereceu-me o braço e, inclinando-se para mim, conversava risonho, olhando-me de perto. Disse-me ser estudante de medicina, que o seu ideal não era a riqueza, nem a ostentação, nem os falsos e efêmeros prazeres, mas sim um lar iluminado pelo olhar doce de uma esposa honesta, um coração sincero, bondoso e terno, onde sepultasse toda a sua vida. Eu ouvia-o comovida e feliz, e desde este instante idealizei o meu futuro risonho e ameno. Seria eu essa esposa que lhe desse ventura.
A nossa casa havia de ser um ninho dentro de um jardinzinho muito fresco. Eu plantaria trepadeiras e a emoldurar a janela. Umas rosinhas delicadas que se desfolhassem sobre as nossas cabeças, quando enlaçadas e amantes nos debruçássemos no peitoril, segredando mil ternuras de amor. Minha mãe presenciaria aquele quadro num embevecimento e assim realizaríamos o mais formoso e o mais querido dos sonhos. Luiz olhava-me com persistência, sorria-me, distinguia-me com os pequeninos nadas de um pretendente apaixonado. Entreguei-me feliz ao meu amor nascente, cheia de confiança e de ilusões. Que dias aqueles para minha alma triste! Que dilúvio de promessas, que doçura de esperanças! Outra expressão amenizava a minha fisionomia rebarbativa. Tornara-me expansiva, risonha, quebrara a minha mudez doentia. Se não tivesse a quem, eu falaria aos passarinhos. 8. Voava o tempo alegremente. Luiz frequentava a casa com assiduidade e levava-me de todas as vezes flores colhidas nas suas excursões, de que tinha sempre a contar um caso pitoresco. Desapareceu-me a tosse e a febre, tornei-me mais gorda e curada, risonha e feliz. Logo de manhã cedo saía, encontrava quase sempre o Luiz que caminhava a meu lado, falando e fazendo-me falar, rindo-se descuidadosamente e afirmando que eu tinha espírito por 10 homens. Eu acreditava naquilo e sentia em verdade o que não experimentara nunca. Muita facilidade em expressar-me e uma alegria saudável, nova que me invadia toda. À tarde tornávamos a sair. Íamos a Gare, ou ao alto da montanha ver a grande pluma branca do fumo da locomotiva, aparecendo além dos túneis. Dona Anita assestava o binóculo e ficava sem contemplação. Luiz lia-me então uns versos feitos nesse dia, coisas banais, mas lisonjeiras, que eu achava muito bonitas. Dava-me depois o original, com um modo significativo. Eu lia e relia aquilo cada vez mais encantada. Hoje, quando qualquer desses papéis me cai nas mãos, sorrio da minha ingenuidade de então. Numa dessas tardes em que ele acabara de ler-me um madrigal amoroso e terno como um arrulo, formou-se subitamente uma tempestade medonha. Os trovões rebentaram furiosos. As nuvens baixavam negras e noveladas grossas, lambendo os cimos dos montes, colorindo-os com um véu esfarrapado e fumarento, deixando aparecer nos seus pedaços rotos as manchas verde-negras da vegetação. Voavam em bando as aves grandes, assustadas, a baterem com as asas sobre as nossas cabeças num frafrá medonho. Principiamos a descer rapidamente a íngreme colina. Faiscavam no ar, zigue-zagueando fitas luminosas. Corríamos os três. Dona Anita corajosa, Luiz risonho, eu espavorida. Desde criança que as tempestades tinham sobre mim uma influência enorme. O meu temperamento melindroso parecia eletrônico. Eu maldizia a minha natureza tímida e nervosa, e não sei como pude correr, estando assustada e cega de medo. Um medo indescritível. Parecia-me sem fim o caminho. A chuva principiava, caindo em gotas grossas. Deparamos com a cabana de um negro lenheiro, um velhinho engelhado, bondoso, e recolhemos-nos ali. Luiz rindo sempre, Dona Anita séria, eu de mãos postas. E escurecendo cada vez mais, em frente à porta aberta, olhávamos para a estrada erma, à espera de uma estiada para continuarmos a caminhar. Estaremos talvez a um quarto de hora naquela expectativa, quando uma figura de mulher atravessa a estrada. Era uma hóspede do hotel, rapariga nova, alta, bonita, rosto cor de leite e rosas, de uma frescura encantadora, emoldurado pelos anéis sedosos do cabelo loiro cinzento, filha de um paralítico norte-americano que não saía nunca e estava a ares no campo. Ela andava sempre acompanhada por um grande cão da terra nova, que lá ia a seu lado, a passo. O lenheiro chamou-a, oferecendo-lhe agasalho. Ela agradeceu com um gesto, dizendo que assistira lá do alto à formação da tempestade, que adorava aquilo. Apesar de toda a minha aflição, percebi que aquela rapariga singular e romântica produzira em Luiz uma profunda impressão. Ele curvara-se para fora e saiu a acompanhá-la com a vista, não obstante os ralhos da prima. Esperamos ainda 1 hora, mas a chuva aumentava e decidimos partir. Saímos a uns 100 passos, se tanto, da nossa habitação. Um enorme estampido que foi repercutido de eco em eco abalou a montanha. Senti fogo nos olhos, dei um grito inconsciente e cairia se não me amparasse Luiz, que tentou levar-me nos braços. Tive forças para resistir e, guiada por ele, cheguei à casa.
Passei a noite num sono e acordei, restaurada das grandes sensações nervosas que me haviam agitado. Da véspera só me restava uma impressão. E esse amável, a dos braços de Luiz amparando-me carinhosamente, estremecia de inefável júbilo, de inenarrável contentamento. Voltavam-me à memória todos os incidentes do passeio e demorava-me a meditar no madrigal, dirigido a mim, ao meu coração bondoso e meigo. Sem receios, desvanecida completamente a lembrança da americana, preparei-me e entrei na sala. Nesse dia, esperamos em vão por Luiz. Eu ia à janela, voltada para o interior, e descia ao jardim, sem que nenhuma das vezes lhe tivesse obrigado à sombra. Dona Anita parecia não estranhar a falta do primo, e fingia talvez não perceber a minha impaciência. Em que inquietação passei! A quantas probabilidades atribuí àquela demora! A mais atormentadora era a ideia de que estivesse doente. Sim, bem podia ser que lhe tivesse causado grande mal a chuva e o vento da última tarde. Estávamos ao jantar quando sentimos passos no corredor. É ele, pensei, e o coração bateu-me com força. Olhei alegremente para a porta e vi, desiludida, entrar um empregado da estação, que entregou ao dono da casa um telegrama da corte. Era da família, chamando-o à pressa para ver a mãe, atacada nesse mesmo dia de uma congestão cerebral. Dona Anita resolveu logo seguir também e principiamos a arranjar as malas. Devíamos partir no dia seguinte, ao meio-dia, e consegui deixar nessa noite prontos todos os meus preparativos de viagem. Pouco dormi. De manhã cedo, abotoei o meu vestido escuro de gola alta, pus o meu grande chapéu de abas largas e saí, afirmando que era para despedir-me do lugar. Nunca o sol me pareceu tão claro, tão luminoso e belo. Dizia-me, não sei que voz íntima, que encontraria Luiz pela última vez, nessa solidão perfumada e tão digna do nosso amor. O adeus, imaginava eu, quebrará o encanto, e ouvirei enfim dos seus lábios a suprema palavra, o amo-te, que nos ligará por toda a vida. Os pássaros cantavam alegremente, saltitando de galho em galho, num espreguiçamento voluptuoso. As hastes e trepadeiras, cobertas de campânulas azuis, brancas e roxas, iam se entrelaçando, e no fundo escuro da folhagem erguiam-se, como cibórios de marfim, os perfumosos copos de leite. Cada curva do caminho eu divisava lá embaixo os grandes vales atufados em verdura, arqueando-se aveludadamente de montanha em montanha, até se esfumarem além num tom vaporoso e violáceo. Nesse embevecimento das coisas e do sentimento que me dominava, eu fui me aproximando da casa amarelada, lá em cima, sobre o túnel, dominando a vastidão cheia de luz. Chegando junto ao portão do hotel, entreaberto, parei atônita, gelada, como se me tivessem vestido de neve subitamente. Sentada num banco do jardim, muito perto do gradil da estrada, a filha do paralítico, com a cabecinha brilhando ao sol e os pés mergulhados no pelo farto e negro do seu grande terra nova, dialogava amorosamente com Luiz. Ele rodeava-lhe a cintura com o braço, numa intimidade que me encheu de espanto. Ouvi-lhes as vozes unidas como um murmúrio causado pela mesma quebra d'água, ou a mesma ondulação da brisa. É que as palavras de ambos vinham ao fluxo da mesma onda, rolando em igual sentimento. Segurei-me aos varais de ferro para não cair. Senti uma vertigem. Respirava alto, escutando-lhes sem as entender, mas adivinhando-as claramente, de uma nitidez infernal, as suas expressões meigas e apaixonadas. É verdade que eu aprendera alguma coisa de inglês com Dona Anita, que, vendo a minha boa vontade para os estudos, me propusera bondosamente ensinar-me, mas a minha instrução limitara-se a uma meia dúzia de termos familiares. Contudo, isso habilitou-me a poder conservar na memória 2 frases, unicamente 2, de entre tantas que eles trocaram, e essas mesmo por serem compostas com uma ou outra palavra já minha conhecida. "Do you love me?" perguntava-lhe ele, a envolvê-la com um olhar úmido, untuoso, como um favo de mel. "Oh, yes, yes, with all my heart", respondia-lhe ela, languemente, coando por entre as pestanas cerradas a luz azul dos seus belos olhos rasgados. Eu via-lhes os perfis, eles estavam de costas para mim, mas com os rostos voltados, quase unidos, num embevecimento. No pescoço roliço e branco da americana brincavam os anéis de seu cabelo preso no alto, e aqueles fios crespos, curtos, soltos, agitados pela viração, polvilhavam-na de ouro.
Achei-a linda e enchi-me de raiva por aquela beleza. Tapei os olhos com a mão, muito fria e trêmula e cambaleante, e voltei, caminhando por um grande espaço ao acaso, sem cuidados, sem precauções. Era tal o estado de concentração de ambos que não ouviram os meus passos nem a minha respiração forte. Maldita, maldita hora aquela! Desci olhando para o grande vácuo a meus pés, com tentações de despenhar-me naquele abismo azul. Falava-me o ar, agitei os braços, invejando as aves que voavam lá em cima, longe deste mundo traiçoeiro. Passei indiferente pelos chuveiros de flores douradas, vaporosas, que pendiam dos galhos musgosos das árvores folhudas, e deixei-me cair quase desfalecida, num combrosito gramado à beira da estrada. Demorei-me ali, não sei quanto tempo, ouvindo vozes de pessoas que se aproximavam. Levantei-me e segui para casa. Dona Anita estava impaciente à minha espera. São horas de nós irmos embora. Eu estava com receio. De quê? Não lhe tivesse acontecido alguma desgraça. Não me aconteceu nada, respondi-lhe, e, ai de mim, tinha se desmoronado todo o meu futuro. Em caminho da estação, perguntei-lhe, procurando uma confirmação para minha suspeita. Que quer dizer, do you love me? Amas-me? Respondeu ela, sorrindo maliciosamente. E depois, por quê? Algum inglês disse-lhe isso hoje? Qual? Mas ouvi um inglês dizê-lo a uma inglesa. Sim. E ela ficou silenciosa, baixou os olhos, corou, não é verdade? E sorria. Não. Ela replicou muito firme. Yes, yes, with all my heart. E que significam as últimas palavras? Sim, sim, de todo o meu coração. Ora, a Marta, como pôs sentido na conversa. Mas que gente era essa? Eu sei lá, uns ingleses? Chegamos a Garen. O comboio ainda não estava. Sentamo-nos no banco e pela 20ª vez contei, a pedido de Dona Anita, os volumes que trazíamos. O senhor Jerônimo, muito triste, não se preocupava com coisa alguma. Consultava o relógio e praguejava contra a demora do trem. Ao meio-dia partimos. O respeitável e bondoso Dr. Gunning veio despedir-se de nós a Garen, e umas crianças pobres trouxeram-nos flores. O comboio oscilou e partiu. Antes e depois dos túneis, víamos paisagens encantadoras, montes, vales sucedendo-se, árvores frondosas e logo no fim do primeiro quilômetro, à direita, a cascatinha soluçante, graciosa, aonde numa tarde viéramos com Luís. Minha mãe, avisada por mim desde a véspera à noite, esperava-me. Confundimos os nossos beijos e as nossas lágrimas. Ela achou-me mais forte e achei-a mais magra e muito abatida, muito. Conversamos a noite inteira. Ela falou-me com elogios no antigo freguês, o Miranda, que a protegera e se interessara por mim, perguntando-lhe sempre notícias e lendo as minhas cartas com prazer. É agora nosso vizinho, acrescentava ela. Um bom homem aquele. De Luís evitei sempre falar. No fim de uma semana, recomeçaram as aulas. 9. Tinha gasto toda a força afetiva da minha alma. Nenhum amor viria arrancar-me aquele estado doloroso em que por tanto tempo permaneci. Tornei-me excessivamente nervosa. Passava outra vez horas em silêncio. A mínima coisa me impacientava. Tinha um gênio irregular e frenético. Minha mãe olhava-me, desconfiada e triste, sem coragem de indagar o motivo do meu mal. Uma noite acordou a bulha dos meus gritos e foi encontrar-me num ataque, ajoelhada aos pés do meu leito. Chorava acariciando-me, trêmula de medo. Os ataques repetiram-se muitas vezes, deixando-me prostrada, enfraquecida. Uma vez, vencendo o constrangimento, perguntou-me doce e maternalmente qual o motivo do meu pranto. Respondi-lhe desabida, asperamente. Ela fitou em mim com estranheza os seus grandes olhos magoados e calou-se. Tive remorsos e não achei meio de remediar o meu erro. Assim passei inquieta, febril, quase doida, muitos e muitos meses. Minha mãe assustava-se e foi um dia consultar o médico. Ele aconselhou-lhe que me fizesse tomar banhos de mar e que me desse distrações. A infeliz redobrou de atividade, prolongava os serões até tarde e levantava-se ao romper da manhã, sempre resignada, sempre a olhar-me com um sorriso, sempre a esforçar-se por tranquilizar-me. Para pegar-me, os banhos fazia sacrifícios de saúde e de força. No entanto, eu era menos assídua na aula e sofria descontos no ordenado.
É que passava a noite sem claro, revolvendo-me, mordendo-me, chorando, e de manhã prostrada adormecia profundamente. Ela então, a minha pobre amiga, cerrava com cuidado a janela e ia trabalhar na sala silenciosamente. Num domingo fomos dar um passeio a um dos subúrbios à busca de ar puro e de distração, coisa que eu não encontrava nunca. Tínhamos descido no Engenho Novo e caminhávamos a pé pela estrada quando notei o extremo cansaço de minha mãe. Sentemo-nos aqui, disse-lhe, mostrando o paredão baixinho que ladeava a estrada. Estás cansada? Eu não, mas a senhora está. Por mim, podemos continuar. Não? Sente-se aí. Eu vou só até aquela curva do caminho e já volto. Assim fiz. Minha mãe sentou-se. Estava lívida, arfante, com as mãos apoiadas ao muro e o busto inclinado para a frente. Tentava sorrir-me, mas os lábios finos e pálidos abriam-se apenas para beberem o ar morno e grosso da tarde, com dificuldade, vagarosamente. Deixei-a sossegar e subi sozinha até a curva do caminho. Vi dali, a uma distância muito curta, uma praça larga, ladeada à esquerda por um renque de casas pobres e à direita pelo mesmo murinho baixo que dava sobre a estrada de ferro. Era um recanto melancólico, árido, sem poesia, onde as crianças rolavam na terra, de mistura com os cães, e umas árvores de tronco fino e copa chata projetavam sombras extravagantes e irregulares no solo amarelado. O sol ia assumir-se. De repente, ouviu-se perto o silvo do trem de ferro. O comboio passava. Foi um alvoroço entre a criançada, que partiu aos saltos para o muro, numa gritaria, dizendo adeus aos passageiros que não conheciam. Aquele pôr do sol, aquele fumo que saía ondeante, trouxeram-me à lembrança as tardes de Palmeiras, e então uma saudade invadiu meu coração. Saudade de quê? Particularmente de coisa alguma. Aí eu tivera dores e lutas, preocupações e tristezas ainda maiores do que as alegrias e os sonhos que sonhara. Sentia saudades de tudo, desse conjunto de risos e de agonias, do meu gozo e das minhas lágrimas, gozo sentido e lágrimas choradas com a intensidade dos 20 anos. Estava assim absorta quando vi passar, muito perto, uma mulher elegantíssima. O seu vestido cinzento, exageradamente justo na cintura, o cabelo de um loiro singular, quase escondido por um chapéu de plumas, o grande leque escarlate, de desenhos bizarros, que ela meneava com desembaraço, davam-lhe um ar petulante e gracioso, que me trouxe a ideia, uma dessas figurinhas garbosas de Grevin, que tivesse recebido um sopro misterioso de vida, e desandasse a passear ligeira diante de mim. De repente, via sumir-se numa das casas pobres, uma das mais feias e mais sujas, onde um formigueiro de crianças tagarelava à porta. A elegante mulherzinha reapareceu depressa, distribuindo dinheiro aos pequenitos, acompanhada por uma velhota magra. Eu continuava ali, vendo maquinalmente aquela cena, embebida pela doçura da tarde, olhando à toa. A mulher desembaraçou-se da velhota e veio caminhando para o meu lado. Desta vez o leque vinha fechado e os seus passos tinham se tornado pesados, quase vagarosos. Chegou-se para o muro e percorreu com a vista a estrada inferior, como se procurasse alguém, contemplando-a de perto. Estremeci. Era Clara Silvestre, a minha antiga companheira de colégio, que tantas vezes repartira comigo seu lanche, tantas vezes me perfumara com a sua água florida, ou me empoara com seu microscópico pompom de arminho, subtraído à gaveta da mãe. Eu olhava estupefacta para o seu rosto alvíssimo, os seus formosos olhos verdes brilhantes e expressivos, os seus cabelos pintados de uma cor de cenoura, os lábios cheios de carmim, e comparava com a Clara Silvestre de outro tempo, linda também, mas natural, inocente, com os seus caracóis castanhos e o seu doce rostinho muito redondo e alegre. Entretanto, Clara fixou também em mim o seu olhar esmeraldino. Houve um momento de embaraço, eu não sabia que fazer, se retirar-me, se ficar. A pobre Clara, no meio do seu luxo, do seu perfume de heliotropo e dos seus enormes rubins de brincos, inspirava-me grande interesse e mágoa. Sentia como que uma necessidade de atraí-la a mim, evocando a lembrança do passado e de a consolar. De quê? Nem sei. Porque ela não parecia infeliz, tinha uma certa altivez de porte, levantava mesmo a cabeça com orgulho, vaidosamente. Contemplamo-nos em silêncio. Alguns momentos depois, deixando falar a voz do coração, perguntei-lhe a medo, assustada de mim mesma. Lembra-se de mim? Sim, foi. Parece-me que foi minha colega na escola de Dona Ninha. Somente não me ocorre o seu nome. Marta. Marta! É isso mesmo, se me lembro. Mora por aqui? Não.
Houve uma grande pausa. Estávamos ambas contrafeitas, desejávamos lançar-nos nos braços uma da outra e nem nos atrevíamos às perguntas mais simples. Imagine, disse-me ela por fim, precipitando um pouco as palavras, visivelmente nervosa. Morreu uma criada minha, deixando uma filha de 9 meses. Eu dei a criança a uma ama, remunerando-a bem. Hoje vim vê-la. Está magríssima e suja. Oh, suja! Os vestidinhos bordados que lhe tenho mandado. Sabe onde os encontrei? No corpo das outras crianças, filhas da ama. Que gente! Vou tomá-la para casa. Calamo-nos. Nisto, umas vozes fortes gritaram da estrada embaixo. Olá, Clarinha! Era um grupo de rapazes que lhe mostravam um lugar no carro em que iam. Clara recuou um pouco e disse, apertando a minha entre as mãos enluvadas. Adeus, Marta. Não pense mais em mim. Eu não mereço a sua amizade, mas fique certa de que há muito tempo eu não tinha uma alegria como a que tive agora, vendo que... Não acabou. As lágrimas tremiam-lhe nos olhos e ela desapareceu correndo pela rampa, a menear o seu leque vermelho de figuras bizarras. Daí, a nada, ouvi as risadas argentinas de Clara Silvestre lá embaixo, com os rapazes. Voltei silenciosa e confusa. Que quereria dizer tudo aquilo? Minha mãe vinha ao meu encontro, já descansada, mas aflita pela minha demora. Contei-lhe o caso. Nem lastimou Clara, nem me censurou. Estava pálida e alheia a tudo. Voltamos. Por muito tempo, o meu espírito se fixou com tenacidade na antiga Clara Silvestre. Rosada, forte, com os seus vestidinhos de chita e os seus bibis brancos, inocente, alegre, feliz. Pobre criança, ela tem no meu coração um túmulo virginal, engrinaldado de rosas, todo envolto pela saudade, a doce, a tranquila saudade da infância. Esse episódio simples, fugitivo, sugeriu-me uma multidão de ideias, umas dolorosas, outras nem sei como defini-las. Talvez que eu mesma, sempre pobre, humilde, modesta, feia, invejasse aquele brilhantismo de Clara, aquelas joias, aquelas plumas, aquele aroma, aquela formosura. Mas tinha ficado no meu ouvido da sua frase melancólica, eu não mereço nada, e dava-me por isso em meu espírito uma confusão indescritível de conjecturas. Desejaria penetrar o mistério daquela vida, saber como se pode parecer feliz não o sendo. Para mim, clara mentira. Quem não valia nada era eu, sempre ignorada por toda a gente, sempre feia, o que me torturava, sempre envergonhada dos meus vestidos mal ajeitados, do meu calçado barato, do meu modo esquerdo e retraído. Era sobre mim que todos os males caíam, as palavras saíam-me a custo da boca, e eu presumia que toda a gente se ria dos meus gestos, da minha cara, da minha pobreza. Entretanto, Clara Silvestre olhara-me com doçura, com amizade, na meiguice dos vencidos bons, que não odeio uns vencedores da vida. A minha nevrose, a minha dor de viver, de ser feia, de ser pobre, de ser triste, durou ainda muito tempo, e creio que não se extinguiu absolutamente. Chegou, porém, uma ocasião em que me senti mais calma e mais resoluta. Esforcei-me por estudar e distraí o espírito com isso. Devia em breve decidir-se a minha sorte como professora. Aproximava-se o tempo dos últimos exames. Envelheci, emagreci, trabalhei sobre posse, num grande esforço de memória, mas se o corpo descaía, a alma triunfava, e era esse todo o meu empenho. Estava eu a pensar nos meus estudos, quando a professora me disse uma vez: quer saber uma novidade, Marta? O Luiz vai se casar. Adivinhe com quem? Rapidamente, num tom vibrante e claro, perguntei: com a filha do paralítico. Não, casa-se com a minha sobrinha, aquela que lhe apresentei no baile, a Leonor. Quando cheguei à casa, minha mãe notou que eu estava pálida e com olheiras. Afiancei-lhe não sentir nada, e de fato parecia-me melhor a minha situação. Em vez de Luiz, era a figura de Leonor que nitidamente me aparecia, vestida de branco como num baile e engrinaldada de flores. Olha, disse minha pobre companheira, leste hoje na Gazeta o aviso para concurso amanhã? Não. Qual concurso? O concurso das professoras para as escolas públicas. O Miranda trouxe-me o jornal. Toma-o. Li. E desde aquela hora até a noite pus-me a estudar, vendo de vez em quando a imagem delicada de Leonor, como um sonho vaporoso e tênue, mas não me amargava aquela visão. Preferia-a à filha do paralítico. Sentia um prazer maldoso em saber esquecida aquela também. A respeito dos meus estudos, estava segura, tranquila, de uma tranquilidade mesmo como nunca tivera, em vésperas de exame. Minha mãe não.
Disfarçava mal a sua inquietação. Sentia-a trêmula ao pé de mim. Não teve coragem de acompanhar-me. Pediu à professora como último favor que me levasse e animasse. Beijou-me quando eu saí, fingindo-se forte, mas li no seu olhar úmido toda a fraqueza que a invadia nesse instante. Tinha razão para recear de mim. Se não me saísse bem, ela teria de trabalhar um ano inteiro ainda, com poucas vantagens, esgotando o pouquíssimo resto de vida, numa luta contínua. Com que orgulho eu penso da desvelada solicitude que tem em geral a mulher brasileira para o filho amado. Não o repudia nunca. Trabalha ou morre por ele, coração cheio de amor. Perdoemos-lhe os erros da educação que lhe transmite e abençoemo-la pelo que ama e pelo que padece. Continua.